Esses senhores que estão ali trabalhando com as câmeras, vocês que estão no canto, comentaristas, leitores, estava antes pensando, vocês vêm para cá prestar esse serviço nas celebrações. Por quê? Porque vocês sentem que devem evangelizar. E aqui tem esta emissora que tem como objetivo a evangelização. Então, vocês vêm para cá para que, de fato, as celebrações, tudo aquilo que acontece aqui possa acontecer de maneira digna. Então, eu gostaria de dizer isso para as pessoas que nos acompanham, que vocês também têm família, que vocês têm que sair de casa, vêm para cá, tem todo esse esforço por detrás disso. Mas é muito bonito ver vocês aqui nos ajudando para nós podermos celebrar de maneira leve, bonita, digna, como é o certo para a Santa Missa. Também queria saudar com muito carinho o senhor e a senhora com a sua família, ou mesmo você que está sozinho aí na sua casa, que nos acompanha. Queria também saudar a paróquia Nossa Senhora da Humanidade, onde eu deveria estar hoje de noite, mas nós tivemos o entendimento de, então, protelar, e uma outra hora eu vou aí celebrar com vocês, através desta rede. Jesus, no finalzinho desse evangelho de hoje, ele fugiu. Muitas vezes nós não pensamos que seja assim, mas ele fugiu. Certamente os discípulos fizeram uma volta ao redor dele, ele deu um jeito de escapar, várias vezes ele escapou. É só nós lermos com vagar os santos evangelhos. Hoje à noite ele escapou, porque eles queriam por 2 vezes apedrejar Jesus. E conforme a compreensão dos judeus, eles tinham razão em apedrejar Jesus. Aí ele fugiu, aí ele fez uns 35, 38, talvez 40 quilômetros, descendo de Jerusalém, passando por Jericó, até o lado de lá do Jordão, seria hoje já a Jordânia. Ali, então ele desceu por aquele caminho onde tivemos aquela passagem do samaritano que foi assaltado, acho que todos lembram. Passou o sacerdote, o levita, e finalmente o samaritano passou, então ele socorreu, e que dali surge o lema da campanha da fraternidade deste ano. Isso fica lá em Lucas 10. Então Jesus foi para o lado de lá, do Jordão, uma cidadezinha que se chama Betânia. Tem várias Betânias na Terra Santa. E ali naquele lugar, João Batista batizava. Então Jesus, agora, pertinho já da morte dele, ele volta lá onde tudo começou, onde ele foi batizado. Então ele volta para aquele espaço ali, e as pessoas acolhem ele, e as pessoas acreditam nele, como nós escutamos há pouco. Eu fico imaginando a dor que nosso Senhor deve ter sentido durante o ministério dele, de modo muito particular, por causa do amor que ele sentia pelas pessoas, e ele querendo dar o melhor para as pessoas, e o melhor é Deus, é o Filho do Altíssimo, que o Pai consagrou e enviou para os filhos, e Jesus está ali diante dos filhos do Pai, diante dos irmãos e das irmãs dele, e parece que Jesus não tem como quebrar a pedra da dureza do coração deles. Talvez para ajudar o senhor e a senhora a compreender, é como tantas vezes lá em casa, quando vocês dizem para a criança, não coloca a mão, o fogo lá do fogão a gás em algum lugar, não coloca a mão, e se insiste, não coloca, e parece que tem que ir lá e colocar a mão mesmo, Então, isso causa uma dor muito grande no pai, na mãe, ou no avô, na avó, que estão querendo impedir exatamente a dor do netinho ou do filho. E Jesus hoje, nesse evangelho, como em todo o evangelho de São João, Jesus ele quer oferecer o melhor, ele quer evitar a dor, o desamor, o fechamento do coração aos judeus, esses com quem ele está conversando. Para nós podermos compreender bem o Evangelho de São João, é muito importante que sempre que nós vamos ler João, nós precisamos ter aquela compreensão que João tinha quando escreveu o Evangelho. João escrevia assim, como que indo do início para fim, cronologicamente, indo até a morte e ressurreição.
Mas João também escreve cada palavra já tendo a certeza do Cristo ressuscitado. Sempre é como que o Cristo que já venceu a morte que está falando com os judeus. Por exemplo, hoje, o evangelho de hoje, é o Cristo ressuscitado que está falando com os fariseus. Eles não conseguem aceitar que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou. Então, estas duas visões nós precisamos sempre considerar. Jesus, então, ele percebe que de fato os judeus não conseguem aceitá-lo e ele fica num impasse muito grande. Se eu digo quem eu sou, vocês não me aceitam. Se eu também falar para vocês aquilo que eu não sou, vocês também não me aceitam. Vocês já têm uma ideia formada de mim, vocês são preconceituosos. Como é difícil eu falar do Pai para vocês. Como é difícil eu falar de mim para vocês. Vocês não se abrem à palavra de Deus. Vocês olham para a palavra de Deus e vocês observam a palavra de Deus de maneira muito fria. Para vocês, a palavra de Deus é letra. Letra, só letra. Vocês não permitem que o coração seja aquecido pelo Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, conosco isto também pode acontecer. Eu explico. Eu posso celebrar a missa toda ela, de maneira muito fria, um coração muito frio. Eu posso fazer tudo certinho, todos os gestos certinhos, do início até o fim. Mas eu não rezei junto, eu não me ofertei. Por exemplo, naquela altura, onde o presbítero pega o pão e ele disse, repetindo as palavras de Jesus, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Se o presbítero não toma consciência que ele naquele momento, ele também está se ofertando em Deus, com Cristo, para o bem das pessoas, ele está fazendo um teatro. Você, quando você vai comungar, você vai na fila, vai comungar, na hora que você recebe a comunhão, corpo de Cristo, diz o padre, o ministro, e você diz amém. Quando você comunga, naquele momento você como que dá um grito para todo mundo, você diz, comam-me, bebam-me, ou seja, a minha vida é entregue a vocês, eu não vivo para mim, eu vivo para vocês, como Jesus. Mas quem de nós tem isto em plena consciência? Quantas e quantas vezes nós estamos sentados na igreja, nós participamos da celebração da missa, talvez até pela TV, nós participamos assim, mas nós não temos aquele momento íntimo do encontro, de fato, com o Senhor, um encontro comprometedor com o Senhor. Então, o texto de hoje, ele também mexe conosco. Talvez Jesus também diria para nós, e você? Você também fica na letra? Ou você é capaz de se entregar, de se abrir, de se deixar molhar de fato pelo amor louco que eu estou trazendo da parte do Pai para você? Você se compromete de fato comigo? Ou você se acostumou a este rito e você precisa do rito? Parece que se você não fez o rito de ter participado da missa, você tem um problema de consciência. Isso é muito pouco. Então o Evangelho, ele é muito concreto para nós também, ele mexe conosco. Quando eu rezo o Santo Terço, eu posso debulhar o terço, mas eu também posso rezar o terço, viver o terço, me colocar inteiro em cada oração, em cada mistério. Eu entro no dinamismo do mistério de Deus que se reza no terço. Nós contemplamos os mistérios maiores de Jesus no terço. Eu entro nos mistérios. Eu deixo que os mistérios da vida de Jesus tomem conta de mim. Ou não. Então eu creio que esse evangelho de hoje é um processo muito grande de Jesus com os discípulos, com os judeus, aliás, e eles resistem demais em se abrirem para Jesus. Como resistem para se abrir a Jesus? Talvez se Jesus tivesse vindo com poder, com força, com mais força que o rei Davi, com mais força do que os romanos,
O que talvez os judeus teriam dito? Mas os judeus, eles não estavam muito felizes com o poder dos romanos. Então, o que os judeus realmente querem? E nós? Nós queremos um Deus poderoso, forte, mas Jesus veio ao nosso encontro como pastor, como cuidador, como misericordioso, coração aberto pela lança, terno, bondoso, acolhedor, alguém que parava diante das pessoas frágeis, alguém que se fazia servo, se colocava debaixo de todo mundo para erguer. Jesus nunca foi poderoso, no sentido como nós, muitas vezes, gostamos de ser nós, pessoas humanas, ter força, ter poder, ter ascensão sobre os outros. Não. Então, o Deus, o Pai, que Jesus veio revelar, não é um Deus como os judeus estavam esperando. Eles estavam esperando realmente o Messias, que fosse ser um novo rei Davi, poderosíssimo. Eu consigo entender que para eles era muito difícil entender Jesus. Mas como Jesus gastou tempo com eles, como Jesus conversou com eles, como Jesus teve embates com eles. Então, certamente a graça de Deus estava com eles, eles tinham condições e oportunidades de poderem se abrir à lógica de Jesus. Nós estamos indo agora para o Domingo de Ramos, semana que vem temos a Semana Maior. Vamos buscar com intensidade acompanhar Jesus, mas eu diria assim, não vamos só acompanhar com aquele espírito que a gente já sabe, do modo como a gente sempre acompanhou. Não, eu já sei o que vai acontecer na quinta-feira, eu já sei como é que vai ser na sexta-feira, eu já sei o que tem sábado e domingo. Não, aí eu sou meio como um judeu, conforme o evangelho de hoje, não. Eu vou me preparar para me deixar surpreender por Jesus. Quem sabe eu vou prestar mais atenção nos detalhes, para que eu compreenda mais com a graça de Deus o mistério que vai ser revelado neste momento tão difícil de Nosso Senhor, que vive a sua paixão, morte e finalmente a ressurreição, domingo da ressurreição. Pequeno instante, como eu sempre faço, guarde uma palavra dos textos que nós escutamos ou desta meditação que eu fiz.